Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Pode chegar que a casa é grande, é toda nossa. Bem-vindos a mais um TV Sintese. Muito bem, gente. Vem coisa boa por aí. No período de 12 a 14 de setembro de 2018, o Sintese realiza a 14ª Conferência Estadual de Educação no Yacht Clube, em Aracaju. A conferência é um espaço democrático e coletivo em que professoras e professores filiados ao Sintese e estudantes de licenciaturas poderão trocar experiências, além de debater e refletir acerca dos rumos da educação no estado de Sergipe e no Brasil. Por isso, sabe quem nos dá a honra da presença no programa de hoje? A diretora do Departamento de Educação do Sintese, a professora Edinalva. Não saia daí, o programa que mais defende a educação em Sergipe já está no ar. Muito bem, vamos dar sequência no programa de hoje, trazendo para você mais um SUP, Serviço de Utilidade Pública da TV Sintese. Em Nossa Senhora da Glória, estudantes do ensino médio em tempo integral só têm garantida uma refeição por dia. 9 horas. Esse é o tempo que os estudantes matriculados na rede estadual de ensino do estado de Sergipe, na modalidade de ensino médio em tempo integral, passam em seus colégios. As aulas iniciam às 7 horas da manhã e terminam às 16 horas. E ao longo destas 9 horas, tudo que centenas de jovens recebem para comer é apenas o almoço, que está distante de ser uma refeição farta, saborosa e nutritiva. No Centro de Excelência Manuel Messias Feitosa, em Nossa Senhora da Glória, os estudantes vivem esta realidade e um pouco mais agravada, pois passam 9 horas e meia na unidade de ensino. Lá, as aulas começam às 7h30 e terminam às 17 horas. No Manuel Messias Feitosa, não há o que comer pela manhã. Quando tem algo, de modo geral, é broa ou maçã. Refeição mesmo é raro. No período da tarde, a situação é ainda pior. Nos poucos dias que tem algo para comer pela manhã, se sobrar, o mesmo lanche é dado aos estudantes à tarde. Essa é a escola em tempo integral que o governo vem alardeando, que é uma maravilha. E você, governador, matricularia seu filho numa escola em tempo integral em que ele passasse fome? Muito bem, esse foi mais um SUP, Serviço de Utilidade Pública da TV Sintese. Muito bem, então vamos continuar o nosso programa em grande estilo com a presença dessa simpatia chamada Edinalva. Tudo bem, professora? Tudo bem, Wenderson. Bom, então vamos lá. Na escalada do programa, eu falei que teremos a conferência estadual que acontecerá entre os dias 12 e 14 de setembro. Este ano, a Conferência Estadual de Educação tem o tema A Resistência do Magistério Público diante do Golpe, BNCC e a Padronização Curricular. Pergunto, professora, por que é tão importante para professoras e professores da rede pública saber, compreender o que é a BNCC? Certo. A BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi elaborada de forma antidemocrática. Por que antidemocrática? Porque não houve a participação de quem realmente está no chão da escola pública. Não houve pública e privada, né? Não houve a participação deles, por exemplo, eles não foram consultados. O que é que eles ofereceram? O MEC ofereceu uma enquete onde o professor, a professora, entrava na internet, né, no site do MEC e opinava sobre determinadas questões. Diante disso, a gente precisa conhecer a Base Nacional para poder fazer essa resistência.
para poder propor outros caminhos e tentar fazer com que a base atenda o que a gente deseja para a nossa educação. Ou seja, prepararam uma enquete com perguntas induzidas. O que a proposta, o que está se pleiteando aqui, é que haja uma discussão, inclusive, para essas perguntas. Será que são as perguntas corretas? Exatamente. Né? A gente quer participação. Inclusive, no caderno que a gente está elaborando e que vai ser entregue nas primeiras pré-conferências, né, em todas elas, aliás, a gente diz bem claramente na cartilha que enquete não é participação. Exato. Pergunta induzida, fechada, você concorda com isso? E se eu não concordar nem com uma nem com outra? Exatamente. Não tenho nem a opção de me manifestar? Exatamente. É a questão da padronização, de não ser democrático mesmo. Essa discussão não foi, em nenhum momento, democrática. Sim, professora. E quem é que pode se inscrever nas pré-conferências e na conferência e como é que faz para se inscrever? Pronto. Para participar da pré-conferência, basta ser professor filiado ou se filiar no momento da inscrição. Então, o professor ou a professora pode se inscrever através de uma ficha, né, de inscrição e entregar na sede do sindicato ou nas subsedes regionais. Para participar da conferência, pode ser professor ou professora, né, filiada e também estudantes de licenciatura. Ah, que legal. Legal, porque a gente observou que a Base Nacional Comum Curricular, ela não está sendo debatida a contento para que possa ser criada uma resistência contra ela. Ok, pode fazer essa inscrição online também? Pode fazer também a inscrição online. É só entrar no nosso site www.sintese.org.br e fazer a inscrição. Lá tem um linkzinho, é só acessá-lo e se inscrever. E essa inscrição tem algum custo? Ah, sim. Os filiados, os professores filiados e professoras não pagam absolutamente nada para participar, basta apenas se inscrever. O estudante de licenciatura, né, das licenciaturas, ele vai pagar uma taxa de R$ 35. Ok. E esse caderno bonito aí, o caderno 1, mas me parece que vai ter o caderno 2 também. Sim, sim. Esse primeiro caderno a gente vai trabalhar nas pré-conferências e o caderno 2 será construído com os nossos professores, com as nossas professoras, nos debates que a gente vai fazer, com as oficinas pedagógicas que a gente vai realizar durante a conferência. Então, eles serão os protagonistas, né? Eles irão construir conosco o segundo caderno. Bom, a BNCC, da forma que foi constituída e a forma como está posta, padroniza, retira a possibilidade da diversidade, não assegura a autonomia dos professores e desrespeita a construção pedagógica. O que você, enquanto educadora, se tivesse poder, faria de diferente nessa questão? O que eu faria de diferente nesta questão? Existe e aí eu vou apontar um tema, por exemplo, que tem tomado grande proporção na discussão, porque uma parte da base conservadora desse país tomou para si como defesa, que seria, por exemplo, o debate das relações de gênero. Então, se eu pudesse, eu faria isso, eu retomaria esse debate de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque, ao contrário do que a base conservadora tenta pregar, de que a ideologia de gênero não deve ser discutida na escola, a gente acha que sim, que tem que ser discutida as relações de gênero. E isso envolve não somente a orientação sexual, isso envolve, por exemplo, a gente debater o feminicídio na escola. Isso envolve também a gente debater o machismo na escola. Isso são relações também de gênero. Empoderamento da mulher também são debates das relações de gênero. E não somente orientação sexual, como a base conservadora tenta pregar e espalhar nas mídias com relação à discussão de gênero. E tem resistência, de fato? Esse é um tabu? Não querem? Como é que a mídia está tratando isso? Como é que os educadores, os políticos, como é que está esse triângulo? Existe sim. Inclusive alguns grupos religiosos, né? Alguns parlamentares que respondem, né? Que atendem aos pedidos desses grupos religiosos, que estão levando realmente essas propostas para as câmaras municipais, estaduais e federais,
para que se retire da Base Nacional Comum Curricular esse debate de gênero. Entendi. Bom, agora vamos falar das pré-conferências. A primeira pré-conferência regional da educação aconteceu na região Agreste no início de maio. As próximas serão na região Centro-Sul, na cidade de Lagarto, no dia 20 de julho, e na região Sul, na cidade de Estância, no dia 21 de julho. Fale mais um pouco para a gente sobre a importância dessas pré-conferências. São muito importantes. E no nosso departamento, no Departamento de Educação, a gente já até denominou que é o esquenta da nossa conferência, que vai acontecer em setembro. E dessas pré-conferências, elas terão, o debate será realizado, inclusive, com a participação das professoras Elza Ferreira, do IFES, e Silvana Bretas, da Universidade Federal de Sergipe, que já são professoras, que já constroem a luta com o Sintese. Será um bom dia de debate, né? Manhã e tarde, né? De manhã as professoras irão fazer uma análise crítica da base nacional, essa que está sendo divulgada, que foi aprovada e que está sendo imposta às nossas escolas. Então, à tarde, a gente vai ter a discussão dos grupos que foram formados sobre os componentes curriculares. Então, para cada área, geografia, história, educação infantil, será feita uma discussão da base nacional e, à tarde, nossos professores irão socializar essas discussões que aconteceram nos grupos. Nós tivemos um programa aqui, entrevistamos as duas professoras, fizemos um debate profundo e o feedback, né, a sensação que a gente tem é que Sergipe, de fato, estuda e pode contribuir muito, né, para a BNCC. O nosso sindicato já vem fazendo esse debate há muito tempo sobre a Base Nacional Comum Curricular. Até porque nosso país, com dimensão continental, na realidade merece que sejam elaboradas bases nacionais. E não uma base nacional onde eu vou enquadrar e tentar igualar realidades diferentes. Exatamente. A realidade do Nordeste é diferente da região Sudeste. Exatamente. Aí você imagine impor uma base nacional para essas duas regiões e depois para fazer o mesmo nível de cobrança para essas duas regiões. No debate que a gente teve, a gente chegou à conclusão que é muito óbvio que a matemática é matemática em qualquer estado, em qualquer região. O português, sim, mas tem as especificidades. Detalhou, por exemplo, e aquela escola que está lá na Amazonas, lá no interior, aí pega aqui o Agreste, falam diferentes, se comunicam de forma diferente, então tem que ser respeitado isso. Sem contar com a estrutura, são estruturas diferentes, condições de vida diferentes também. Então, você imagine quando a cobrança vier, quem será que vai ser o considerado fracasso da base nacional? Exato. Porque na cabeça deles, né, oportunidades foram as mesmas. A base é nacional, a base é comum. O que se ensinou no Sudeste, ensinou no Nordeste. Mas foi avaliado as condições em que essa aprendizagem aconteceu? Exatamente. Não será avaliada. Então, você imagine quem será denominado, mais uma vez, o fracasso dessa base nacional comum curricular. Bom, professora, vamos fazer o seguinte, para que todo mundo saiba direitinho, né, os locais da conferência, nós preparamos uma arte. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos sim. Então, professores e professoras, confiram as datas e locais de cada uma das pré-conferências regionais de educação e participe. Região Centro-Sul, 20 de julho, subsede Centro-Sul, em Lagarto. Região Sul, 21 de julho, no Colégio Estadual Senador Walter Franco, Premem, em Estância. Região Metropolitana e Aracaju, 27 de julho, no auditório da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Aracaju. Região Alto Sertão, 3 de agosto, na Escola Estadual Padre Leão Gregório, em Nossa Senhora da Glória. Região Baixo São Francisco II, 4 de agosto, na subsede Baixo São Francisco II, em Neópolis. Região Vale do Cotinguiba, 31 de agosto, no Clube Municipal João Gonçalves dos Santos, em Maruim.
região Baixo São Francisco 1, 1º de setembro, no Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, em Propriá. Muito bem, agora que já estão todos informados sobre a conferência e as pré-conferências do Sintese, eu quero falar agora sobre a escola sem partido. Bom, a lei da mordaça repercute também no afastamento da oferta de disciplinas com um conteúdo de gênero ou orientação sexual sobre os livros paradidáticos e didáticos, as avaliações para o ingresso no ensino superior, as provas para a entrada na carreira docente e as instituições de ensino superior. Inclui ainda a ideia de que os valores de ordem familiar têm procedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. O que o Sintese pensa sobre isso? Bom, o Sintese é contra, né? É contra qualquer espécie de atitude ou de ação que venha amordaçar nossos professores, nossas professoras. A LDB há muitos nos deu autonomia de, na sala de aula, com muita responsabilidade, debater sobre, inclusive, os temas transversais. O que seriam esses temas transversais? São aqueles temas que, independente da sua área de ensino, chega até a sala de aula. E um desses temas, por exemplo, é a orientação sexual. Quando ele chega até a sala de aula, o professor, diante dessa mordaça, não vai poder debater com o seu aluno que está ali com várias dúvidas acerca desse tema. E é importante, porque, por exemplo, como é que você vai falar sobre a gravidez na adolescência se você não for discutir, inclusive nossos estudantes que têm orientação sexual, do que a gente considera ser maioria, eles sofrem com isso. E numa sala de aula, o professor não pode se omitir diante desse sofrimento. É necessário ouvir o estudante, é necessário trazer para a escola também esse debate. É com esse debate também que a gente garante, inclusive, respeito às diversidades. Então, se eu não levo esse assunto para a sala de aula, eu estou condenando aquele meu aluno a uma segregação que ele não merece. Porque se ele está na nossa escola pública, ele também tem direito à aprendizagem, tem direito a ser respeitado também, inclusive dentro da comunidade escolar. Muitas vezes esse aluno já vem com sequelas do lar, porque dentro de casa os pais já não compreendem muito bem o que está acontecendo com aquele filho ou filha. E quando ele chega para a gente na escola, ele merece ser respeitado diante do que ele está sentindo e diante da orientação dele, que não é uma opção como o movimento sem partido tenta pregar, que a orientação sexual nada mais é do que uma criação da cabeça do professor e da professora que está na sala de aula. Então, a gente tenta levar esse debate para a sala de aula, justamente para que a gente possa respeitar, inclusive, a diversidade daquele nosso aluno que está ali na sala de aula. Eu não posso, como professora de língua portuguesa, fechar os olhos para o que eu vejo na sala de aula, porque simplesmente eu tenho que dar aula de língua portuguesa. E me omitir diante do que eu vejo acontecer na sala de aula. Perfeito. Não posso. Antes de tudo, a professora é uma educadora. Sim, com certeza, todos nós. Professora, muito obrigado por sua presença. Venha mais vezes, a gente sente a sua falta. Assuntos como esses são importantes e precisam sim ser debatidos. Obrigado, será sempre um prazer, né, trazer várias questões que o nosso sindicato já debate dentro da nossa categoria e aqui no TV Sintese a gente tem a oportunidade de levar para toda a sociedade. Isso é muito bom. Ok, e a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor.